Quinta-feira, mais uma de Tennessee Williams. A dama a dama da loção anti-piolhos. O nome é engraçado, hein? Peter! Fala, mestre! A dama da loção anti-piolho. Ai, ai, ai. Fala, mestre, estamos aqui todos os dias. Agora estou com horários alternativos. Essa história é muito boa. Dora, seja bem-vinda, Dora. Um beijo a vocês. Então, Peter, estou agora com horários alternativos. Beijo, Dora. E hoje vai mais uma de Tennessee Williams. Mais uma história curta do mestre. Estou escrevendo aqui a vocês. Ai, ai, ai. Está aí, ó. A dama... A dama da loção anti-piolho. Seja bem-vindo. Mais um... Vamos... Essa história está engraçadíssima. Mais uma peça curta de Tennessee Williams. Peter, você que entrou agora, Tennessee Williams, um autor americano do século XX, muito conhecido com as suas histórias pessoais e que viraram filme, como Um Bonde Chamado Desejo, como Gata em Teto de Zinco Quente. Tem várias histórias. E eu estou fazendo aqui essa semana algumas histórias curtas de Tennessee Williams. E são histórias de teatro que são curtas. Inclusive já foram encenadas no nosso Brasil afora por vários grupos de teatro. O título é engraçadinho. O título é bom, é bom, é bom, é bom. E o Tennessee Williams escreve muitas histórias, todas as histórias dele, talvez, que ele escreveu, de ficção em ficção, ele viveu essas histórias, muitas delas. E ele escreve escreveu histórias bem assim, emotivas. Esta de hoje não é, mas as que eu fiz até hoje aqui, a Dora acompanhou, são bem pessoais dele, assim, são histórias que tem muita emoção. Como o garoto, o verão no lago. A de ontem foi... me lembra aí, Dora, a de ontem, qual foi a de ontem? É da moça, da mãe, dos filhos. A história da mãe que teve os filhos, daqui a pouco eu lembro. Mas são histórias bem emotivas. Esta de hoje é bem inteligente, o que ele nos observa durante a história. E são histórias curtas, bastante curtas, de mais ou menos 20 minutos. A de ontem até que foi maior, foi de 40 minutos. A dama da loção anti-piolho. É esta que estou apresentando a vocês hoje. Esta, do nosso grande escritor americano
Ô, Peter, você deve lembrar de Marlon Brando, este grande ator, e o Tennessee Williams que descobriu Marlon Brando para a arte. Ele que descobriu Marlon Brando na captura de um ator para filmar um bonde chamado Desejo. E foi Marlon Brando, o personagem do Kowalski. Foi de Marlon Brando de onde surgiu o astro Marlon Brando. Então, Tennessee Williams é o culpado por Marlon Brando. Foi o culpado por Marlon Brando ter toda esta carreira brilhante que ele teve. Sim, Marlon Brando, uma lenda. Lenda foi também a história que eu apresentei aqui, que eu escrevi, chamada Uma Lenda, que é uma peça de teatro que durou 3 dias. Foi apresentado por mim aqui semana passada. Semana passada eu apresentei esta história aqui, chamada Uma Lenda. É isso aí, Peter. Marlon Brando, Uma Lenda. Foi daí que eu tirei o título da minha peça, Uma Lenda, que é a história de um publicitário. Que é a história de um publicitário que se envolve, que ganha o prêmio de Leão em Cannes, o prêmio máximo da publicidade, e volta ao Brasil famoso. E a peça começa dentro da agência de publicidade com a Mônica Oliveira e o Raul Garcia, que trabalham na agência. Foi muito bom contar esta história aqui, que eu escrevi a todos vocês. E hoje não será diferente com a dama da loção anti-piolho. Quem já teve piolho aí? Antigamente era normal, né? Antigamente eu lembro que minha avó falava que tinha piolho, as pessoas tinham piolho. Ela ficava passando pente de piolho na cabeça. Ficava passando pente, aquele pente fino para pegar piolho. E tem um outro que é lenda. Não é lenda que chamava um piolho, talvez o piolho feminino, chamava lenda. Alguma coisa assim. Quem já teve piolho aí? Já teve piolho, Dora? Ai. Muito bom. Então vamos lá, vai. Lêndia, é isso aí. Lêndia, Dora, muito bom, Dora. Lêndia deve ser a versão feminina do piolho, né? Deve ser a esposa do piolho. Lêndia. Não teve piolho, Dora? É. Vamos lá, senhora Dora, com a dama da loção anti-piolho de Tennessee Williams, americano. Vamos nós, querida Dora. Vou suspender aqui os comentários. Suspendendo os comentários. Desativando os comentários. E vamos contemplar. Vou falar a você, Dora, e a todos que entrarem. Esta peça, essa história se passa numa pensão nos Estados Unidos, novamente na cidade de Nova Orleans. Lá se chama New Orleans. Aqui é Nova Orleans. E existem 3 personagens.
a dona da pensão, que é a senhora Vaire. Senhora Vaire é uma senhora de mais ou menos 60 anos. Senhora Vaire. E a moça que é mais jovem, que tem 30 anos, que é a moça que é a hóspede da pensão da senhora Vaire. Esta hóspede chama-se Senhorita Moore. O nome dela é comprido, então vamos chamar ela de Moore, Senhorita Moore. E temos também o escritor, que não tem nome. Tennessee Williams denomina ele como o escritor. Então são 3 personagens. A dona da pensão, que é a senhora Vaire, a hóspede dela, que é a senhora Moore, mais jovem, de 30 anos, e o escritor, que também é hóspede dela, que é um escritor, também é hóspede. São 2 hóspedes, o escritor e a senhorita Moore. E a dona da pensão, que é a senhora Vaire. Vamos chamar uma de senhorita, senhora, e o senhor, o escritor. Correto? E este que está aqui sou eu, o senhor ator Marco Enzo. Irei apresentar a vocês, a você, Dorinha, este espetáculo, que é uma história curta, novamente, de Tennessee Williams, hoje neste teatro digital que é o Instagram, às 17 horas e 16 minutos precisamente. Então, um beijo, vamos, aumenta o som aí do celular, de onde estiver. Vamos. A senhorita Moore tá no quarto dela, tá lá sentada na cama, toca a campainha. Tocou a campainha. Oi, quem é? Oi, sou eu. Oi, senhora Vaire. Pode entrar. Então eu vim aqui falar, não me fale nada porque, senhora, eu tenho que fazer uma reclamação à senhora. É tanta barata que eu já não estou mais conseguindo nem andar por aqui. Aqui tem muita barata. Não é possível que uma barata de vez em quando ou outra, tudo bem, agora todos os dias, e são baratas voadoras, senhora Vaire. É uma coisa assim que eu não estou acostumada com isso. É muita barata, mas eu não vim aqui falar com você sobre barata. Eu vim, não, mas espera, agora eu tenho que falar. Porque eu não estou acostumada com isso. Não é possível que uma pensão ao oeste de Nova Orleans, todos os lugares são assim? Não são. A senhora, por favor, a senhora tem que cuidar disso aqui. Não é possível que todos os hóspedes estão vivendo e são baratas voadoras. Ontem, eu juro à senhora, eu já estou aguentando isso tem alguns dias, algumas semanas. Mas ontem foi assim... As baratas, não, você olha na janela? Não, até na janela as baratas são voadoras, senhora Vaire. Eu já estou incomodada com isso aqui, não tem como eu continuar aqui. Então, eu vou contar à senhora o que eu vim fazer aqui no seu quarto agora. Senhorita Moore, eu vim até aqui falar que você não me pagou a semana. Depois que você me pagar a semana, o valor da semana que você me paga por semana, a gente discute sobre as baratas. Antes disso eu não posso fazer nada. A senhora tire as baratas que eu pago a senhora. Não, muito pelo contrário. A senhora me paga e eu retiro a senhora. E eu retiro as baratas porque... Eu vou fazer o seguinte, a senhora me paga e a senhora vai embora. É a melhor coisa que eu tenho a fazer, porque essa história de barata pra mim não cola mais. Porque... Não é possível que você vai ficar atrasando toda semana. Outros meses a senhora atrasou muito e agora não suporto mais. A senhora paga e se retira, tira suas coisas e vai embora e vai procurar outro lugar por aqui próximo, por outra pensão que a senhora se sinta mais confortável e que não tenha baratas. Porque aqui o que eu posso lhe fazer é isto. A senhora tem que pagar em dia. E é isto o que a lei manda e é isto. Eu não vou pagar a senhora enquanto a senhora não retirar estas baratas.
E é isto que a lei manda, não é como a senhora quer. Claro que é. Você está falando um absurdo. Eu sou a dona deste lugar e você tem que me respeitar. É desta forma que a banda toca. E vou lhe falar mais. Eu poderia muito bem ligar à polícia e que a qual o delegado da delegacia que tem mais próximo aqui, que toma conta desta região, é marido da minha cunhada. Então a senhora preste muito bem atenção. Pode ligar para o seu parente mais próximo, para o delegado, pode ligar, porque se ele chegar aqui, será apresentado a ele que este lugar não está nos conformes para a senhora. A senhora tem alvará deste lugar? Nem deve ter, porque aqui tem tanta barata. Senhorita Moore, é o seguinte, a senhora está falando demais e eu preciso de dinheiro. A senhora tem que me pagar o que é necessário para que você continue aqui. E as baratas são as baratas. O que eu posso fazer com as baratas? Não é assim que a senhora deve tratar um hóspede. Eu tenho atrasado. Então, sente-se. Não quero sentar. Eu quero ficar em pé. Sente-se na cama. Se a gente ficar aqui mais um pouco, passa uma barata. Daqui a pouquinho já chega uma barata. A senhora vai concretizar isto que eu estou lhe falando. Pode falar que eu estou em pé, estou bem. Pode falar. Olha, eu vou lhe falar. Eu vou lhe pagar. Pode ficar calma. Porque, sempre a senhora sabe, eu tenho uma plantação de borrachas no Brasil e houve lá um problema e o dinheiro não chegou este mês e eu estou com as minhas contas atrasadas. Então eu peço desculpa às senhoras, e eu irei estar pagando a senhora assim que resolver lá o caso no Brasil, mas já é alguns dias, dentro de 2 dias. A senhora fala essa lenga-lenga que a senhora tem uma plantação de borrachas no Brasil já faz algum tempo. E isso é uma história que a senhora deve ter na sua cabeça, porque eu sei direitinho o que acontece com a senhora. Você acha que eu não sei o que entrou um homem que a senhora faz aqui de madrugada? Eu sei muito bem, eu tenho ouvidos, olhos e voz. E enquanto eu não ser, quando a senhora me paga, eu sou surda, não enxergo e sou muda. Mas quando a senhora não me paga, eu começo a falar, eu começo a ver, eu começo a escutar. Então, a senhora acha que eu não sei que entrou um homem... Ah, senhora, pare com esse papo de que plantação de borracha no Brasil e entenda o que está acontecendo. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? A senhora recebe rapazes e mais rapazes aqui de madrugada e vem com essa história para mim de plantação de borracha no Brasil? Ah, mas o que é isso aqui, tá, esse vidrinho que está em cima do seu criado mudo? Ah, isso daí é uma loção antipiolho. E para que isso? Loção antipiolho? Ah, é para... Eu retiro os esmaltes com esta loção, é isso que eu faço. Não, eu tenho uma mania de tirar esmaltes que a loção antipiolho retira mais fácil do que qualquer outra coisa. Então eu retiro os piolhos. Ah, entendi. Mais uma das suas conversas, senhora Moore, senhorita Moore. Então é isto que eu tenho a lhe falar. Eu tenho a lhe falar que a senhora tem que me pagar. E é isto, eu estou esperando o pagamento. Não venha com... Mas eu disse à senhora, espere, por favor, espere vir o dinheiro da plantação de borrachas e eu estarei lhe pagando. Esquece, senhora. Enquanto isso, bate na porta e entra o escritor. Entrou o escritor de roupão. Ele estava de roupão. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Chegou o Shakespeare segundo Shakespeare da história da humanidade. Senhorita Vai falando, senhora Vai. Mas por que essa discussão por aqui? Estou ouvindo a gritaria, mas tá difícil, hein? Vocês me acordaram com essa gritaria. Mas já é tarde, senhor. Não é possível que eu seja mais um que não paga nos dias que tem que pagar. Sente-se, o senhor também irá entrar por esta história. Mais uma história de 2 mentirosos. Então me diga, senhor, o porquê o senhor também está me devendo. Vocês entraram em greve? O que houve? Não, eu não... Eu estou lhe devendo um dia. Passou de ontem, hoje estarei lhe pagando, mas por que essa gritaria? Porque a sua amiga aqui, não sei se vocês são amigos, ela não me paga. É assim, frequentemente ela atrasa, sempre atrasa. E estou aqui para
para vir aqui fazer a cobrança dela. E ela vem com umas histórias mentirosas sobre que existem baratas voadoras por aqui. Que eu não quero saber se existem baratas voadoras, eu quero o meu dinheiro, é isto que eu quero. Mas, senhora, acalme-se, o senhor escritor falando. Acalme, senhora, não é necessário entrar em atrito com esta dama. Essa mulher é uma dama, não precisa tratar assim, não há por que ela irá pagar ao senhor e assim, vai pagar todo mundo, porque ela tem, a senhora não tem, ela tem uma plantação de borrachas no Brasil e vai chegar o dinheiro. Ô, meu senhor, mais uma das suas histórias também, o senhor está entrando nessa história. Isso é uma tremenda de uma mentira. O senhor que tem... Não, acalma. A senhora não me chama de mentiroso, porque eu não sou mentiroso. Eu estou falando a realidade, a senhora. O senhor está falando, o senhor também tem aí, faz anos que o senhor fala, que tem está escrevendo um livro de 780 páginas e que nunca fica pronto e que, na verdade... É uma lenda isso aí. É uma mentira de vocês dois. A senhora não tem plantação de borracha nenhuma, nem o senhor escreve um livro. Isso é tudo imaginação. Senhora, mais respeito a nós dois, porque nós seguramos a barra da senhora aqui várias vezes nessa pensão, mas isto que a senhora está falando é uma verdade. É uma verdade. A imaginação é a senhora da razão. E a mentira, minha senhora, é tudo um ponto de vista, a senhora vai. A mentira condiz a imaginação. A senhora não pode falar que ela é uma mentirosa, nem eu, porque a mentira é um ponto de vista. Onde já se viu a senhora falar que não existe uma plantação de borrachas no Brasil? E onde já se viu a senhora falar que não existe um livro de 780 páginas que eu escrevo? Existe, sim, senhora. A partir do momento que a imaginação já se tornou realidade. Então, a senhora não me venha com... Assim, isso é uma falta de educação da senhora, entrar aqui fazendo um escarcéu desse e brigando com esta dama. Essa moça é uma senhora muito gente fina, muito gente boa para a senhora fazer uma agressão verbal dessa. Não me venha o senhor com esse esculacho, fale direito comigo. Eu tenho muito a fazer, o meu dia todo é muito corrido e vocês vão me pagar... E vão me pagar corretamente e com juros. Eu não aguento mais. Pare de gritar, senhora. Pare de gritar, senhorita. Pare de gritar. Eu não preciso disso. Não é possível que a senhora entrou no meu quarto e começa a fazer falta de educações nesse nível para comigo e não precisa ficar gritando aqui conosco. Não precisa. Olhe, senhora. Senhor escritor falando. Isto é uma aberração. A senhora não pode fazer isso. Eu ouvi falar aqui antes de entrar que a senhora tem um parente próximo que é delegado. Pois que chame o seu... Eu irei representar ele com um livro que eu estou escrevendo e a senhora não precisa mais ficar subindo o tom de voz para falar conosco, porque isto é de uma falta de educação e uma falta de colocação da sua parte que não é possível que uma pessoa como a senhora que da primeira vez que eu cheguei aqui, toda educada, toda aclamada por nós todos, vá fazer um serviço do mais baixo calão. Não é possível. E se está cheio de baratas aqui, ela tem realmente que reclamar a senhora. A senhora tem que resolver esse processo todo das baratas. Não é possível. Que baratas? Aqui não existe baratas nenhuma. E eu estou saindo, vou falar, então saia, senhora. Saia, que a senhora está muito mal educada. Saia do meu quarto. Amanhã é rua, ou pague ou rua, é isto, ou pague ou rua, tchau senhora, vai pra fora. E aí a senhora saiu do quarto, ficou os dois lá, o escritor e a senhorita Moore ficaram nos quartos. Nossa, mas que falta de educação dessa senhora, não é possível que ela entre aqui e faça uma coisa dessas, não é possível, mas não, ela não sabe o que fazer, senhora, e eu sei muito bem sobre... Eu acredito que a sua plantação de borrachas no Brasil não iria ter... Não tem, na verdade, não tem baratas por lá. É uma pergunta, isso sim, uma pergunta. Realmente não tem de forma nenhuma.
é possível existir uma baratas, nem que por lá você deve ver o Mediterrâneo pela janela, não é? Sim, a 1000 milhas ou 1500 milhas eu estou muito próxima ao Mediterrâneo, lá na minha plantação de borrachas no Brasil. E eu estou lendo Anton Milayevich Chekhov. Anton Milayevich Chekhov. Sim. Viva Anton Chekhov. Um dos maiores escritores russos da história. Mas vamos fazer um brinde nosso à plantação de borrachas no Brasil. Yeah! Ai, Tennessee Williams. Yeah! Essa bem curtinha, a dama da loção anti-piolho. Um beijo. Entenderam, Dora? Entendeu, Dora? Entendeu, Dora? Falando a vocês, Tennessee Williams nos deixa sempre curiosos para o final de suas histórias. Deta Porfírio, boa tarde, seja bem-vinda, Dora! Digam-me! Entenderam esta loucura? Vamos tirar as dúvidas. Vamos ver se a Dora... Um pouco, Dora. Você pegou desde o começo, Deta Porfírio. Conte-me. Tissalge, seja bem-vindo. THI Salge. Não, uma boa parte. Então, Tiago Barros Salge. Ô, mestre, um abraço, seja bem-vindo aqui. Tiago Barros Salge. Eu me apresento por aqui no Instagram todos os dias em horários alternativos. Seja bem-vindo. Hoje esta semana estou entrando à tarde, mas não tem horário fixo. E hoje foi a dama da loção anti-piolho deste autor americano Tennessee Williams. Então, beleza, Tiagão? Tudo em paz? Eu vou contar a vocês novamente a apresentação de hoje. Eu vou explicar, ó. São 3 personagens. A dona da pensão. A história se passa numa pensão. Em Nova Orleans, Estados Unidos. A dona da pensão, que é a senhora Vaire. A moça que é hóspede dela é a senhorita Moore. E o outro hóspede dela, que é o escritor, que não tem nome, ele é chamado de escritor. A dona da pensão e os 2 hóspedes são os personagens. E a história começa no quarto. A história se passa no quarto da senhorita Moore. E a peça começa a dona da pensão indo até o quarto dela cobrar o aluguel da semana.
ela não está pagando o aluguel da semana. E quando ela entra, ela reclama que o quarto dela está recheado de baratas. Está cheio de baratas. E aí a senhorita Vaire não quer saber das baratas, ela quer cobrar o preço da semana, que está atrasado. E aí ela reclamou, a senhorita Vaire reclamou das baratas, pensando que ia enganar a senhorita Vaire. A senhorita Moore queria enganar a senhorita Vaire. E a dona da pensão falou, não quero saber de barata, eu quero saber do meu dinheiro, você tem que pagar o que você está devendo. E aí ela falou que tinha uma plantação de borrachas no Brasil, que ela já inventa essa história faz tempo, que este mês os rapazes não depositaram dinheiro para ela. E que era para a senhorita Vaire esperar alguns dias, mas já está atrasando muito, mas que era para esperar. E a senhorita Vaire falou para ela, não inventa essa história de Brasil, de plantação de borracha no Brasil, que isso é mentira. Eu sei muito bem o que a senhora faz. E aí ela disse a ela que está escutando toda noite os papos dela com os seus clientes que entram no quarto. Não tem nada de plantação de borracha no Brasil. Ela é uma tremenda de uma vagabunda, de uma prostituta que faz programa na pensão dela. E aí está inventando que tem uma plantação de borracha no Brasil para não pagar o aluguel para ela, mas ela sabe direitinho o que ela faz. Ela traz os rapazes lá. Mas ela não falou na cara dela. Ela falou que ela sabe o que ela faz, porque ela está escutando. Todos os dias ela fica escutando. E ela disse assim, quando você não me paga, eu começo a escutar, a ver e a falar. E quando você me paga, eu paro de escutar, de ver e de falar. Então me pague que eu fico surda, muda e cega. E aí, a senhorita Vaire, a dona da pensão, viu lá em cima da mesa dela, do criado mudo, um vidrinho que falou, o que é isso? Para que você usa isso? Que era uma loção anti-piolho. E aí ela falou, para que você usa isso, loção anti-piolho? Ah, eu faço isso para retirar o esmalte. Para retirar o esmalte da minha mão. Eu faço isso para facilitar retirar o esmalte da mão. E aí elas estavam praticamente brigando lá, estava gritando. A senhorita Vaire estava muito brava, estava gritando. E entrou o senhor escritor, que é outro hóspede. Entrou no quarto, ele estava de roupão. Tava de roupão. Obviamente que o senhor escritor está transando, está comendo a senhorita Moore à noite também, está fazendo um programa com ela ali, ela está cobrando ele, obviamente. E aí ele entrou ali para defender ela. E ele também está devendo aluguel. Ele também está devendo aluguel. E aí já aproveita e já cobra os dois. E ele também, outro mentiroso, ele fala que ele está escrevendo uma história que é muito... que é de 780 páginas e que vai se tornar uma peça na Broadway. E ela já está cansada dos dois, já está cansada e fala tudo na cara dos dois. É isso aí, Dora, a loção era para outra coisa. Obviamente deve ser para tirar o cheiro vaginal. Eu tenho quase certeza que é isso. Para logo após ela transar. As prostitutas não fazem isso para tirar o cheiro da vagina? Deve ser por aí, viu? Para desinfetar os órgãos genitais. Eu acho que é para desinfetar os órgãos genitais. A loção anti-piolho deve ser para isso. Para desinfetar os órgãos genitais. Então, aí entra o escritor, ela começa a falar um monte pro escritor que ele tem que pagar ela também. E aí o escritor, muito romântico, vem usar com ela, para defender ela, começa a falar palavras bonitas, palavras que ela não entende, e ela cortou
E ela cortou totalmente ele, falou, para de falar palavras bonitas, você é um sonhador, você também é outro mentiroso. Você está sonhando que ela está plantando borracha no Brasil. E falou um monte para ele, falou, vai plantar batata em vez de borracha, xingou os dois. E falou, e aí eles começaram. É óbvio que não existia barata nenhuma, Dora, claro que não, ela estava inventando para não pagar aluguel. E o cara e o escritor defendendo ela. E aí a senhora Vaire não estava aguentando o escritor. Ele começou a falar que ela não podia falar que é mentira, porque mentira é um ponto de vista. Tudo é um ponto de vista, tudo é imaginação. Se ela imagina que ela tem uma plantação de borracha no Brasil, ela tem. E se ela imaginou, ela já tem. E se ele imagina que ele é um escritor que está escrevendo um livro que vai se tornar uma peça famosa na Broadway, é verdade, não é mentira, é verdade. Então que ela pare de falar que isso é mentira. E aí fez um monólogo para ela muito grande. E ela falou para os dois, olha, se vocês não pagarem até amanhã, ou é dinheiro ou é rua, ou pague ou rua. Tchau para os dois. Eles colocaram ela para fora da casa, do quarto. Colocaram a dona da pensão para fora do quarto. E aí ficaram os dois lá. Eles se entenderam, obviamente, porque ele falou assim para ela, o escritor falou para ela, eu acredito que essa plantação de borracha no Brasil que você tem não tenha baratas. Aí ela falou, claro que não, porque lá existe janelas e mais janelas e não vai haver baratas. Aí ele falou, lá é bem próximo do Mediterrâneo, né? Você chega numa dessas janelas e vê o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Ela falou, claro, mais ou menos próximo a 1.000 milhas, 2.000 milhas. E aí ele homenageou o Chekhov, porque o Chekhov, Anton Chekhov, que é um escritor russo, ele era um escritor que eu já apresentei aqui, inclusive a vocês, a Dora, a Deta Porfírio também deve lembrar de apresentações minhas aqui com Anton Chekhov. Eu já apresentei, ele é um escritor que viaja, imagina coisas assim, elocubrantes nas histórias dele. E ele citou Anton Chekhov, ele fez uma homenagem a Anton Chekhov, porque Anton Chekhov é este cara que tinha uma imaginação muito fértil e era conhecido por ser um escritor muito imaginativo, muito fértil. Por isso ele fez uma homenagem a Anton Chekhov. Por quê? Porque os dois imaginaram histórias absurdas para ela não cobrar o aluguel deles. Um beijo a vocês! Esse foi a explicação de hoje desta história que temos que pensar bastante para entender. Tennessee Williams hoje, a dama da loção anti-piolho. É isso aí, Dora. As mulheres têm que usar a loção anti-piolho naquela época. Essa peça foi escrita em 1960, por aí. As mulheres usavam, não tinha o tanto de cosméticos que tem hoje. Então, elas usavam. Ô mestre, um abração, mande um abraço a todos aí. Um abração. Muito obrigado a vocês por estarem ao vivo comigo sempre. Por aqui. Pô, que legal. Vocês, Tennessee Williams, vamos continuar. Se eu for encontrando ele por aqui na minha biblioteca digital, eu apresento a vocês, porque ele é um autor que nos faz pensar bastante. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu li essa história, que eu estava estudando, eu já comecei a entender, a montar o quebra-cabeça daqui, montar o quebra-cabeça para explicar a vocês, para apresentar a vocês. E aí a segunda vez eu matei a charada, porque de primeira não dá pra, tem que ir indo. Temos que ir indo buscar qual é o conceito para o que ele quer na sua história. E Tennessee Williams é isto. Ele não deixa claro, nós temos que buscar
qual é a intenção da história. E é esta, mas você, Dora, estava indo no caminho certo. Você foi direitinho, a loção não era para aquilo, não era a acetona, né? A acetona já é bem antigo já. Não era para tirar unha, para tirar esmalte. E você entendeu que as baratas eram mentira, obviamente. O caminho estava mostrado ali, já estava mostrado o caminho. Então amanhã, minhas queridas, devo entrar um pouquinho mais tarde. Amanhã é sexta-feira, eu consigo entrar mais tarde. Então hoje eu vou desligar mais cedo com 45 minutos, porque eu tenho compromissos e mais compromissos. Um beijo a vocês, até amanhã. Obrigado pela presença e viva Tennessee Williams. Viva a arte, viva o teatro, viva a história, viva a dramaturgia, viva o cinema, viva a televisão. Viva! Um beijo, 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 beijo. Beijo, Dora, um beijo, Deta Porfírio. Um beijo, boa quinta-feira a vocês, aproveitem, muito, muito, muito. Tchau, 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 tchau. Beijo, até amanhã.